Membro da CIPA pode ser transferido? Você sabe me dizer se membro da CIPA pode ser transferido? Meu nome é Coraci Monteiro, sou especialista em CIPA e vamos tirar essa dúvida sua agora. Bom dia para nós, boa tarde para nós, no seu horário que você está assistindo esse vídeo. Então vamos lá. A transferência do membro da CIPA para outra empresa da mesma organização, do mesmo grupo empresarial, ou a transferência do membro da CIPA para outro canteiro de obra, se for indústria da construção civil, é permitida? O que diz a NR5 no item 4, subitem 11? É vedado a sua empresa, a sua organização, a sua construtora, em relação ao integrante eleito para a CIPA. Certamente, o que é indicado pela organização não vai entrar nessa regra. O que diz a linha B desse item 4, subitem 11? A linha B ele diz: a transferência para outro estabelecimento pode ser do mesmo grupo empresarial ou para outro canteiro de obra, sem a anuência, sem a concordância do membro eleito da CIPA, não pode acontecer. Agora, se ele concordar, é o que diz o ressalvo, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho. E o que diz esse artigo? O artigo 469, o 469 da CLT, ao empregador, à organização, é vedado transferir o seu empregado sem a sua concordância, sem a sua anuência, para outra localidade diversa da que resulta do seu contrato de trabalho, não se considerando a transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Eu não entendi muito o que é isso. E o que é isso? Então, o empregador, a empresa, a organização, pode transferir o trabalhador sem consultá-lo? Não. Entretanto, há 3 formas em que a transferência pode ocorrer de forma unilateral. Primeiro, na extinção do estabelecimento, no encerramento da obra naquele canteiro. Ele pode pegar aquele cipelo, aquele membro, e transferir ele para outra, porque encerrou a obra, encerrou a CIPA naquele canteiro de obra, encerrou o CNPJ daquela empresa, ela deixou de existir, ele pode transferir ele para outro estabelecimento da sua organização empresarial, do seu grupo empresarial de empresa. Outro ponto, o segundo, para empregados que exerçam cargo de confiança. Caso ele seja um chefe, um coordenador, um gerente, um diretor, ele pode ser convidado pela empresa e ele concorda realmente que vai ter algum benefício para ele. E o terceiro, por real necessidade do serviço, quando o contrato de trabalho prevê essa transferência de forma explícita ou implícita. Caso ele seja um empregado que no contrato dele ele tem que andar em outros CNPJ e outras empresas, trabalhar prestando serviço em outras empresas da organização, já está no contrato de trabalho. Show? E o membro da CIPA? Caso ele seja indicado pelo patrão, não tem problema a sua representação, transferir. Basta ele comunicar e ele aceitou aquela transferência. A CIPA vai indicar outro membro e fazer o curso. E se for eleito?
se o trabalhador livremente, especialmente em caso, quando assegurar as vantagens dessas transferências, né, a empresa lhe der algumas vantagens, né, de benefício, assume espontaneamente o novo posto, ele vai para outra empresa do mesmo grupo empresarial, ele vai perder a função que ele tinha nessa empresa que ele foi eleito para CIPA, logo ele perde também, em decorrência dessa mudança, a estabilidade da CIPA, já que ele não faz mais parte daquele CNPJ, daquele local onde ele foi eleito. Então ele perde o mandato, mas ele está consciente, pela sua nuance, ele aceitou o convite da empresa em ser transferido para outro estabelecimento do mesmo grupo empresarial. E caso seja uma obra, ele terminou a atividade dele naquela obra e ele foi eleito para a CIPA naquele canteiro de obra. E ele foi convidado para a empresa, dando outra oportunidade a ele em outro canteiro da mesma construtora, em outro local. Ele pode também ser transferido pela sua anuância, a sua concordância, sem nenhum problema. E agora, o que fazer nesses casos de transferência? Vamos lá. Caso ele seja eleito para a gestão da CIPA, daquela organização, daquela empresa, ou eleito para a CIPA daquele canteiro de obra, basta a organização ir na ata de eleição, pegar os demais candidatos que participaram da eleição por ordem decrescente de votos, e escolher e nomeá-lo. Na próxima reunião, apresentar ele na ata da reunião ordinária, em substituição à transferência daquele membro eleito. Né? E caso ele não tenha sido eleito, mas faça parte da CIPA, o empregador vai indicar um novo representante, né, a organização, para substituir o seu nomeado para o cargo da CIPA, de direção de CIPA. Então, transferência do membro da CIPA pode ser realizada segundo a NR5, item 4, subitem 11, mas precisa da anuência do mesmo. Caso você tenha dúvida sobre esse tema, basta entrar em contato conosco, 85 988 23 9209. Segurança do trabalho se faz nos detalhes, nos muitos detalhes. O detalhe de hoje, para evitar acidente na CIPA, é a transferência do membro da CIPA. E você viu que, caso tenha a anuância dele, ele pode ser transferido.